Quando a vida parece te esmagar, Deus pode estar te moldando. Há momentos em que tudo parece desabar, as portas se fecham, as pessoas se afastam e o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, mas nada muda. E nesse deserto, o inimigo sussurra: Deus te abandonou. Mas e se o que você está chamando de castigo for na verdade um processo de preparação? Deus nunca desperdiça dor. Quando Ele quer te levar a um novo nível, antes Ele te separa do que te distrai. Antes de te honrar em público, Ele te trata em secreto. É nesse lugar silencioso, onde ninguém vê, que Ele fortalece a tua fé e destrói o teu orgulho. O ouro só brilha depois de ser provado no fogo, e assim também é a tua alma. Deus não está te castigando. Ele está lapidando o que há de mais precioso em você. O que hoje parece perda, amanhã será testemunho. E quando tudo fizer sentido, você vai entender. Ele nunca te deixou, apenas te preparou. A Bíblia conta que antes de Davi se tornar rei, ele foi perseguido, humilhado e teve que se esconder em cavernas. 1 Samuel capítulo 22, versículo 1. Deus já o havia ungido rei, mas não o colocou imediatamente no trono. Por quê? Porque antes de reinar sobre um povo, Davi precisava aprender a reinar sobre si mesmo. O deserto não foi um castigo, foi uma escola. E talvez seja isso que Deus está fazendo com você. Ele não está te punindo, está te treinando, está te ensinando a confiar, mesmo quando não entende. Está te mostrando que fé não é acreditar apenas quando tudo dá certo, é permanecer firme quando tudo parece desabar. Lembra de José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Mas o mesmo José que foi jogado num poço, um dia foi colocado num palácio. Gênesis 41, versículo 41. O processo foi duro, mas o propósito era grande demais para vir fácil. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Ele trabalha em silêncio para que, quando agir, ninguém possa dizer que foi sorte. Foi Deus e só Ele. O primeiro sinal de que Deus está te preparando e não te castigando é quando Ele começa a te tirar de lugares confortáveis. Às vezes você acha que está perdendo algo, um emprego, uma amizade, um relacionamento, mas na verdade, Deus está te reposicionando. Ele sabe o que você ainda não sabe. Ele enxerga o que você ainda não consegue ver. Lembra de Abraão? Deus disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, versículo 1. Abraão não sabia para onde ia. Não tinha mapa, não tinha certeza, só tinha uma promessa. Mas foi nesse passo de fé que ele viveu o maior propósito da sua vida. E é assim com você também. Quando tudo parece ruir, é Deus dizendo: levanta-te, o que te confortava já não te serve mais. Ele te tira do conforto para te colocar no propósito. A dor de hoje é o empurrão que te leva ao teu destino amanhã. Muitos oram pedindo: Senhor, me leva para onde o Senhor quer. Mas quando Deus começa a mover as coisas, o coração se desespera. Você pede direção, mas Deus te dá movimento, e o movimento dói. Mas é esse movimento que revela o teu destino. Moisés também foi arrancado do palácio para o deserto, e foi lá no silêncio e na solidão que ele ouviu a voz de Deus na sarça ardente. Êxodo 3, versículo 2 e 4. O conforto do Egito não poderia se comparar à presença do Monte Sinai. Então, se Deus está mexendo nas tuas estruturas, não é o fim, é o início de algo muito maior. E de repente a porta se fecha. Você tenta insistir, mas nada acontece, e o coração se desespera. Será que Deus me esqueceu? Mas o que você chama de rejeição pode ser proteção. Deus enxerga o que está por trás das portas que você não consegue ver. Ele sabe o que te destruiria se você entrasse no momento errado. E às vezes, por amor, Ele fecha aquilo que você mais queria para abrir o que você realmente precisa. Lembra de José?
Ele pediu ajuda ao copeiro para sair da prisão. Gênesis 40, versículo 14. Mas o copeiro esqueceu dele. 2 anos se passaram e José continuou preso. Humanamente, parecia um castigo, mas espiritualmente era o tempo exato que Deus estava preparando para o faraó ter o sonho que mudaria a história. Se José tivesse saído antes, teria voltado a ser apenas um servo. Mas porque esperou o tempo de Deus, saiu como governador. Às vezes, Deus não te responde porque Ele ainda está construindo o cenário da tua vitória. Ele fecha portas para que, quando abrir a certa, ninguém possa duvidar que foi Ele quem fez. Não chore pelo que não deu certo. Chore de gratidão pelo que Deus te livrou, mesmo sem você entender. Cada não de Deus é um ainda não. Eu tenho algo melhor. Então, quando as portas se fecharem, não bata com raiva. Apenas ore. Senhor, se não é o teu caminho, me ensina a esperar o teu tempo. Porque o tempo dele nunca falha. Esse é o sinal mais difícil de entender, porque ninguém gosta de ser quebrado. Mas a verdade é que Deus só usa vasos que foram quebrados por Ele. Antes de te levantar, Ele te ensina a se ajoelhar. Lembra de Jó? Um homem justo, temente a Deus, que perdeu tudo: bens, filhos, saúde. Muitos acharam que ele estava sendo castigado, mas Jó estava sendo preparado. Porque o que Deus estava construindo nele era maior do que aquilo que o inimigo destruiu. Conhecia-te só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, versículo 5. Essa foi a confissão de Jó depois da dor. Ele entendeu que há revelações que só nascem das ruínas, a fé que só floresce no deserto. E talvez seja isso que está acontecendo com você. As lágrimas que você derrama hoje estão regando o solo do teu recomeço. Deus está te moldando, tirando o excesso, quebrando o orgulho, lapidando teu caráter. Ele não quer te destruir, quer te reconstruir a imagem dele. Assim como o oleiro faz com o barro. Jeremias 18, versículo 4. Deus te coloca na roda da vida, gira, pressiona, amassa, mas nunca te abandona. Porque só quem passou pela quebra entende o valor da restauração. Então, se o teu coração está em pedaços, não se desespere. Deus não está te punindo. Ele está te preparando para algo que vai calar a boca de quem duvidou de você. Há momentos em que Deus não apenas muda o teu caminho, Ele muda também o teu círculo. Amigos se afastam, oportunidades desaparecem e o silêncio parece gritar dentro da alma. Mas o que muitos chamam de solidão, Deus chama de processo de separação. Jesus, antes de começar o seu ministério, foi levado pelo Espírito ao deserto. Mateus 4, versículo 1. Não foi o inimigo que o levou, foi o Espírito, porque antes de vencer multidões, Jesus precisou vencer o silêncio, a tentação e o isolamento. É assim que Deus faz com quem Ele escolhe. Talvez você esteja se perguntando: por que ninguém me entende? Por que parece que ninguém fica? É porque Deus está te ensinando a depender só dEle. Enquanto o mundo se cala, Ele fala no secreto. Enquanto você sente falta de companhia, Ele te ensina que a presença dEle basta. Os maiores milagres não acontecem em palcos, mas em desertos. Foi no deserto que Moisés viu a sarça arder. Foi no ventre do peixe que Jonas orou e foi ouvido. Foi na caverna que Elias ouviu a voz suave do Senhor. 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 e 12. Deus te separa não para te punir, mas para te fortalecer. O que Ele está fazendo contigo em silêncio será o que vai te sustentar quando todos começarem a te ouvir. E quando o tempo do anonimato terminar, todos verão o que Ele fez quando ninguém estava vendo. Esperar é uma das provas mais difíceis da fé, principalmente quando parece que Deus está em silêncio. Mas o tempo de espera não é castigo, é treinamento. Deus está te ensinando a confiar no ritmo dele e não no teu. Olha o que aconteceu com Davi. Ungido rei ainda jovem, mas levou anos até sentar no trono.
Durante esse tempo, ele enfrentou gigantes, fugiu de Saul, dormiu em cavernas e chorou sozinho. Mas foi nesse tempo que ele aprendeu a lutar com fé, a perdoar, a obedecer, a depender. Se Davi tivesse recebido o trono antes da hora, talvez o trono o destruísse. Mas Deus esperou até que o coração dele estivesse pronto. E talvez seja isso que está acontecendo com você. Você já foi ungido, escolhido, separado, mas Deus ainda está te moldando por dentro, porque antes de te dar o que você pede, Ele quer garantir que você não perca o que Ele vai te entregar. O tempo de espera é o berço da maturidade. É nele que a fé se torna real, que o orgulho morre, que o coração aprende a descansar. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 40, versículo 1. Veja, Davi esperou, e no tempo certo Deus se inclinou. Então, se a promessa está demorando, não é porque Deus esqueceu, é porque Ele está caprichando nos detalhes. E quando chegar, vai vir de um jeito que ninguém poderá negar. Foi Deus. Você já reparou que quanto mais perto está da vitória, mais a luta parece aumentar? Isso não é coincidência, é propósito. O inimigo não luta contra quem está parado, ele luta contra quem está prestes a romper. Quando Deus está prestes a cumprir algo grande, Ele permite que o fogo aumente, não para te castigar, mas para te refinar. Assim como o ouro é purificado pelo calor, tua fé é lapidada pelas provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, ainda que provada pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro, versículo 1:7. Lembra dos 3 jovens na fornalha? Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados no fogo por não negarem a fé. Daniel, versículo 3, 16 e 25. Mas dentro do fogo, algo sobrenatural aconteceu. Havia um 4º homem com eles. O fogo não os destruiu, os libertou das amarras. O fogo que era para acabar com eles, acabou mostrando quem estava com eles. Assim é com você. O fogo que veio para te destruir vai revelar a presença de Deus na tua vida. As batalhas não são sinais de que Deus te abandonou. São provas de que Ele confia em você. A luta é o último teste antes da promoção espiritual. Então, não desista agora. O inimigo quer te fazer parar, porque ele sabe que o que vem depois dessa fase vai mudar tua história. Chega um momento em que o vento muda. As peças que pareciam fora do lugar começam a se encaixar. As pessoas certas aparecem, as oportunidades voltam a surgir e você percebe, Deus nunca te abandonou. Ele só estava arrumando o cenário. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, versículo 28. E todas as coisas quer dizer exatamente isso, as boas e as ruins, até as lágrimas que você derramou, até as perdas que você achou que seriam o fim. Deus usa cada detalhe, até a dor, como parte da tua reconstrução. Lembra de José, mais uma vez? Ele passou anos sendo esquecido, humilhado e acusado injustamente. Mas quando o tempo chegou, Deus o colocou diante de Faraó e fez dele o 2º homem mais poderoso do Egito. Nenhuma dor foi desperdiçada. Há momentos em que você ora pedindo uma oportunidade. Tudo o que parecia fracasso, Deus transformou em degrau. E é isso que Ele está fazendo com você agora. O que parecia confusão está se tornando direção. O que parecia perda está se tornando libertação. E o que parecia o fim é o início do propósito. Deus está te mostrando que até o atraso faz parte da promessa. E quando Ele começa a alinhar as coisas, você percebe que o tempo dele é perfeito. Porque nada chega cedo demais e nada vem tarde demais. Chega o dia em que Deus te mostra o porquê de tudo. As lágrimas, as esperas, as portas fechadas, as decepções. De repente tudo ganha sentido. Você percebe que se Ele tivesse atendido suas orações do seu jeito, você teria perdido o que realmente importava.
Lembra de Esther, uma jovem simples órfã que foi levada à força para o palácio. Esther 2, versículos 7 e 17. Ela não sabia o que Deus estava fazendo, parecia injusto, parecia castigo. Mas foi ali, naquele lugar de dor e incerteza, que Deus a preparou para salvar uma nação inteira. O sofrimento de ontem foi a plataforma da vitória de amanhã. E assim é com você. O processo te ensinou a ser forte, a confiar, a discernir. Agora, o que antes era ferida se torna sabedoria. O que antes era perda, agora é propósito. Você começa a entender que Deus não te castigava, Ele te lapidava. E o que Ele está construindo em você vai impactar vidas. Porque toda dor redimida por Deus vira ministério, vira testemunho, vira cura para outros. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias, versículo 29 e 11. Nada foi em vão. Deus usou cada queda para te ensinar a se levantar com mais fé. E agora, Ele te coloca de pé, não apenas restaurado, mas transformado. Senhor, quantas vezes eu não entendi o Teu silêncio? Quantas vezes achei que o Teu não era rejeição e não proteção? Hoje eu entendo, Pai, que cada lágrima que eu derramei foi uma semente sendo regada no Teu altar. Obrigado, Deus, por me tirar de lugares onde eu não cresceria, por fechar portas que eu não teria coragem de fechar, por me ensinar a esperar quando eu só queria correr, por transformar a dor em sabedoria e o deserto em morada da Tua presença. Assim como Davi foi preparado no esconderijo, como José foi moldado na prisão e como Esther foi posicionada no palácio, eu sei que o meu processo também tem propósito. Senhor, mesmo quando eu não entendo, eu confio. Mesmo quando tudo parece escuro, eu escolho crer. Porque agora eu sei, o Teu castigo não é dor, é direção. A Tua correção não é rejeição, é amor. Renova as minhas forças, Senhor. Me dá paciência para esperar o Teu tempo, fé para continuar quando tudo parecer parado e coragem para não desistir quando o fogo aumentar. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, meu passado, meu presente e o meu futuro, e declaro, o que parecia perda era preparo. O que parecia o fim era o início do Teu plano perfeito. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou teu coração, comenta agora. Amém, Senhor. Eu aceito o Teu preparo. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber que Deus não está castigando. Ele está preparando. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens de fé, revelação e cura. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te fortaleça nesta nova caminhada. Lembre-se sempre, com Cristo você é verdadeiramente livre.